Bom dia, com a graça e paz de Jesus. Prezados irmãos, nessa manhã eu vou fazer um vídeo separado, porque eu agora estou fazendo todos os meus vídeos só com um assunto só. Nós vamos falar um pouco sobre o templo de Deus, o templo de Salomão, que foi derrubado foi construído em 935 a.C. e derrubado em 535, mais ou menos, antes de Cristo. Depois Neemias, mas os profetas, através do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, foram liberados em Jerusalém, construíram os muros e construíram um pequeno templo, só para referência. Esse pequeno templo foi reconstruído e ampliado pelo rei Herodes, uns 12 ou 13 anos antes de Cristo, para agradar os judeus. Ele começou uma reforma, ampliação, muito moderna, gastou 46 anos. Foi inaugurado em 66 depois de Cristo. 4 anos depois da sua inauguração, foi derrubado pelos romanos através do imperador do general Tito. Pesados irmãos, por oficia de Jesus. Vocês podem ler em Daniel capítulo 7, versículo 23 em diante, e vocês pegam Lucas 21 e 18 a 25. Vocês verem a profecia de Jesus sobre a queda daquela casa. Em João 2, 19, 20 e 21, fala da queda da casa. Em Mateus 24, versículo 1 e 2, fala da derribada do templo daquela casa, que Jesus agora é o templo que nós congregamos nele. Então, prezados, prestem bem atenção. Nós vamos fazer aqui um pequeno resumo, somente para falar sobre a casa, sobre onde a igreja de Deus congregava, nas casas. A igreja de Deus era congregada nas casas. Não tinha templo, edifício de tijolo, não tinha. E foram ensinados a ir de casa em casa, ensinar o povo, irmão. Casa em casa. Jesus ia de casa em casa com os apóstolos, ensinando as pessoas. Entrava no templo, naquele alpendre de Salomão. Ali tinha muitas nações que reuniam ali também. E Jesus entrava e pregava para o povo ali dentro. Como os apóstolos também a mesma coisa, irmão. Principalmente os evangelistas, como Filipe, que foi um grande evangelista, Paulo, Silas e Barnabé, e Apolo, esses foram os grandes evangelistas, irmãos. Então, aqui está dizendo assim, quando foi inaugurado esse templo de Herodes, ele foi falado algumas 2 ou 3 vezes antes dessa derrubada dele, que já havia 46 anos, mas de Jesus até o ano 70, passou mais 37 anos. Então, deu mais do que esse tempo para a construção daquele templo de Herodes. Foi derrubado no ano 70 e nunca mais foi construído, irmãos. Em Jerusalém não existe mais o templo que foi de Salomão e foi de Esdra com Neemias. Não tem mais aquele templo que foi construído por Herodes, acabou, irmãos. Tem um pedacinho dos muros lá da cidade antiga que fizeram uma idolatria nele. Um pedaço desse muro chama o Muro das Lamentações, onde o povo vão lá orar, gritar, clamar, fazer suas petições, levam flores, levam presente, pendura, prega naquele muro. O muro é todo cheio de flor, de tudo quanto é coisa. Idolatria. Aquilo ali acabou. Então, hoje a igreja, nas casas, esse tempo era na casa de Áfia, como diz em Filemão, versículo 2. Também, Romanos 16, versículo 5, culto na casa de Áquila e Príscila, e assim por diversas casas. E aí diz, a igreja de Jesus começou em Atos 2 e reuniu-se nas casas. No dia da abertura, no dia
da edificação da igreja, eles estavam aonde? No templo ou nas casas? Porque fala aqui que em Atos 2, eles estavam reunidos ali aguardando a promessa do Espírito Santo. Irmãos, e quando estavam ali 10 dias após a ascensão de Jesus para os céus, o Espírito Santo entrou naquela casa como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estavam sentados, quer dizer, reunidos nas casas. Mas nós vamos entrar no assunto da casa de Deus, a casa espiritual, o templo que Deus habita. O templo que Deus habita. Então, prezados, é bem fácil a gente aprender quando se tem interesse também, né? Porque aqui nós temos aqui Mateus 26, 26, João 2, 21 a 19, Romanos 12, 4, 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. 1 Coríntios 6, 15. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Capítulo 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 12, 12 a 27. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque o corpo de Cristo é um corpo, é um organismo, não é um conjunto de igreja diferente uma das outras, que umas não entram nas outras, porque tem problemas, eles são concorrentes umas das outras. E o corpo de Jesus é um templo, é um organismo vivo. Efésios 4, 4 a 16 diz assim: há um só corpo e um só Espírito. Capítulo 5, 17. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Colossenses 2, 17. Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Eram as liturgias que eles usavam lá, os religiosos, fazendo aquelas coisas que no Velho Testamento se faziam, né? Eles faziam aquelas liturgias, aquelas adorações, aquele negócio de musgarias, tudo. Acabou aquilo, irmão. Agora o corpo é de Cristo. Então diz assim, Hebreus 10, 5. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Que corpo é esse? Esse é o corpo de Jesus, irmãos, que foi criado por Deus. Não tem nada a ver com a terra. Esse é o corpo de Jesus, que é a igreja. 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Hoje nós entramos no santuário livremente. Naquele tempo, quem entrasse no santuário morria na hora, queimado lá dentro. Hoje rasgou o véu na hora de que Jesus expirou no madeiro. O véu do templo se rasgou, abriu-se tudo para qualquer pessoa olhar e não morria mais. Porque agora o santuário agora é Jesus, irmão. Não é aquele santuário de pano, de madeira, de estrutura de madeira, não. Entendeu? 1 Pedro 2,5 diz assim, vós também com pedras vivas sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Hoje nós somos sacerdócio santo. Não é aquele sacerdócio levítico. É o sacerdócio de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote e nós somos os sacerdócios pequenos para evangelizar, levar o evangelho da verdade para o povo. Jesus, o novo tempo o novo caminho que Ele nos consagrou. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. 1 Pedro 5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. E o templo, que hoje é o templo de Deus, não é uma casa edificada, uma catedral que tem uma placa. Não, aquilo ali não dá nada. Se congregassem ali sem nome, sem placas, tudo bem, que ainda pode. E não chamasse aquilo de igreja. Não pode, aquilo ali é um costume que veio já de Lutero, veio lá de Constantino, Imperador Romano. É um costume. Botar o nome de igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Nós somos a igreja, prezados. E o templo? Quem é? Em Malaquias 3:1 diz assim: e que eu enviarei o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Jesus, que é o templo, e é o Senhor que nós buscamos. Mateus 12:6: pois eu vos digo, eis que está aqui quem é maior do que o templo. Aquele templo acabou. Jesus agora é que é o templo onde nós congregamos, e nós somos o templo do seu Espírito. Em Hebreus 10:9 diz assim: então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Quem foi o primeiro e quem é o segundo que está mandando tirar aqui? O primeiro foi Josué. E Josué foi a figura de Jesus, não foi Moisés. Porque Moisés não entrou na terra da promessa. Quem entrou na terra da promessa foi Josué. Josué é a figura de Jesus. Tira o primeiro tabernáculo, tira o primeiro mediador, para estabelecer o segundo, que é Jesus. Entendeu, pessoal? Jesus assume em lugar dos levitas, João 2:19-21. Quando Jesus purifica o templo, virando as mesas, espalhou os dinheiros dos cambistas, lá fora os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para fazer isso, fazer essas coisas? Jesus respondeu: derribai este templo e em 3 dias o edificarei. Jesus falava do templo do seu corpo que eles iam derrubar, eles iam matar. E ele edificava em 3 dias, como de fato, em 3 dias ele ressuscitou dos mortos. Olha que coisa importante. Aquele templo foi derrubado no ano 70. Hoje Jesus é o templo que nós congregamos debaixo das asas dele. Atos 7:47. Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como disse o profeta. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei? E qual é o lugar do meu repouso? Não fez minha mão todas essas coisas? Então, Mateus 24:1 e 2. Jesus fala da derrubada daquele templo de Jerusalém. Em Lucas 21:22, está escrito: os chamados por Jesus, Marcos 1:16-20. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André no mar lavando as redes, chamou para andar com ele. Então, prezados irmãos, esse é o modelo do templo que nós congrega. Casa de Deus e local de reunir. Nós não temos um local específico, nós reunimos em qualquer lugar. Às vezes nós vamos viajando, ou vamos evangelizando, junta-se um grupo numa praça, 10, 15 pessoas, e volta, nós fazemos a pregação ali. Ali é a igreja. Não marcamos nem lugar, nem aquele lugar, mas ali reuniu, congregou. Reuniu, pregou. Pregou, Deus fala com nós. E saímos glorificando a Deus. E ganhamos as pessoas na rua mesmo. Eu mesmo.
Acabou de fazer aquela pregação, tocou nas almas, a alma dele, vai lá em casa que eu quero uma reunião na minha casa, vai lá, o outro também eu quero, o outro também eu quero, nós vamos notando os endereços e vamos fazer as reuniões e as visitas nas casas. Essa é a maneira, entendeu, irmãos? Assim, é esse modelo. Então está escrito tudo direitinho. Em Atos 5, 42, disse Pedro e João, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. João 8,31, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendeu, irmãos? Presta bem atenção. Em Efésios 4, 21, diz assim, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, assim permanecei nele. Em Atos 21, 4, uma pregação, uma defesa do apóstolo Paulo, e ele dizia, e achados discípulos ficaram ali 7 dias, e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um discípulo antigo, Colossenses 1 a 28, a quem anunciamos admoestando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos a todo homem perfeito em Jesus Cristo. De onde vem a perfeição? Vem da palavra, vem dos ensinos, vem do conhecimento, irmão. Para a pessoa precisa ter o conhecimento, porque sem conhecimento não vem fé. Você escutou um negócio ali, de repente, você não aprendeu nada, a fé é bem rasinha. Tropeçou em qualquer coisinha ali, já caiu. Encontrou qualquer mesinha ali preparada por um baralho, uma mesa de dominó, uma mesa de bebida alcoólica, ali os amigos já chamam, ali a pessoa já... eu não entendi nada mesmo. Pronto. Por isso que tem que ensinar, meus amigos, viu? Ensinar. Não adianta você levar uma pessoa para um culto e mandar levantar o braço para aceitar Jesus, e você, não adianta, irmãos. Não foi isso que Jesus mandou fazer. Está escrito em algum lugar no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, nas epístolas, os apóstolos mandando alguém levantar o braço para aceitar Jesus. Isso não é sinal, irmão. O sinal é a alma, é dentro da pessoa. Quando Filipe encontrou o eunuco na estrada que ia para Damasco, ele convidou o Filipe para entrar no carro dele. Ele vinha de uma adoração de Jerusalém, lendo o profeta Isaías. Filipe perguntou, está entendendo alguma coisa que está lendo? Disse, como eu posso entender sem ter quem me ensine? Filipe tomou a dianteira, ensinou. Nos ensinamentos falou no batismo. Iam passando próximo de um poço d'água na beira da estrada e o eunuco disse, eis aí a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe perguntou, mas Elias se acreditou no coração. Ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Desceram ambos as águas, Filipe batizou o eunuco, e ao sair da água, o eunuco viajou feliz para suas casas e Filipe foi arrebatado dali mesmo para a cidade de Azoto. Porque muitas vezes ele não tinha avião, não tinha carro, mas o Espírito do Senhor arrebatava também, irmãos. Era coisa grande, irmãos. Era coisa grande. Glória a Deus. Igreja nas casas, irmãos. Sem templo, sem placa, sem dízimo, sem pastor, sem nada. Somente pelo amor, a ninguém deveis coisa alguma, como disse Paulo. E a não ser o amor com que vós deveis uns aos outros. A igreja de Jesus começou em Atos 2, ensinando pelas casas, casa em casas. Então é preciso a gente ter cuidado, prezados irmãos. Diz assim, em Atos capítulo 10, em Atos capítulo 2, diz assim, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. A casa que nós congrega chama-se igreja naquela casa.
A igreja está naquela casa. Aquela casa não é a igreja. Entendeu vocês? Nós congregamos em qualquer lugar. Pode ser um prédio público, numa escola, como o Paulo pregou, né? Pegou na escola, pegou em vários locais. Então, aí nós estamos explicando aqui o modelo da igreja fundada por Jesus. Como disse aqui o escritor do livro de Atos, que foi Lucas, escreveu o livro de Atos. Então, a igreja de Jesus começou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E reuniu aonde? Reuniu onde? Escola, teatro. Paulo pregou na escola, pregou no teatro, pregou no Areópago, que era um prédio público muito grande, cabia mais de 2.000 pessoas. Cenáculos, prédio público, praça, e aonde fosse favorável, preparado pelo Salvador, que veio com a missão de ensinar, de casa em casa. Os seus servos continuaram, em Atos 2, 1 diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ponto. Marcos 1, 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava aos que se apresentavam ali. É assim. Pesados irmãos, é muito importante que a gente aprenda. Em Atos capítulo 8, Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas, porque era naquelas casas que as irmandades congregavam, irmão. Era a igreja nas casas. Em Atos 10, 48, Pedro na prisão, irmão, foi preso, e o anjo soltou ele de madrugada, e ele foi, o anjo veio na prisão, soltou ele, e abriu os portões, primeiro, segundo, terceiro, e o anjo se ausentou dele na rua, e ele foi à casa de Maria, a mãe de João Marcos, onde estavam reunidos, um grupo. Ali era a igreja naquela casa. Orava pelo apóstolo Pedro. Então, prezados irmãos, aí diz assim: Pedro na casa de Cornélio. Fez uma pregação, batizou Cornélio com toda a sua casa, e os que estavam em sua casa, todos foram batizados. Já ficou a igreja naquela casa. Atos 12, 12. Pedro, liberto da prisão, eu já falei essa parte, mas vou repetir porque está escrito aqui. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha o sobrenome de Marcos, onde muitos estavam ali reunidos e oravam ali, e era uma casa de oração que eles se reuniam. Em Atos capítulo 16, 15, Paulo e Silas pregam para Lídia, na cidade de Filipos. Sendo batizada ela com toda a sua casa, rogou que eles ficassem ali por alguns dias. Já ficou a igreja de Cristo naquela casa. Atos 17, 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e religiosos. 17. De a sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. Por que nós dizemos que nós não somos religiosos? Porque os religiosos atacavam os apóstolos, atacaram Jesus. E todos os dias na praça com os que se apresentavam, Paulo pregava. Verso 19, tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que nos traz. Atos 19, 9. Paulo separou os discípulos e disputava todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso no espaço de 2 anos. Ali era a casa de oração, quer dizer, era a igreja de Jesus naquela casa. Atos 20, 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Glória a Deus nas alturas.
todo o conselho de Deus. Então, prezados, aqui em Atos 28, 30, Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa, habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-los, pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo. Romanos 16, 5. Saudai a Príscia e Áquila, meus cooperadores, e em Cristo Jesus, saudai também a igreja que está em sua casa. E assim, prezados, é muita coisa maravilhosa. Vamos então, prezados, pedir a oração dos irmãos. Vamos nos ajuntar. Vamos fazer uma coroa em volta de Jesus, irmãos, para pregar o evangelho simples, evangelho sem interesse, sem política. Porque os evangelhos, irmãos, as religiões vivem envolvidas nas políticas, irmãos. Os pastores, pessoas grandes, tudo envolvido na política. Recebem benefícios da política para construir aqueles prédios grandes, eles estão envolvidos. E muitos deles são parlamentares, são vereadores, são prefeitos, são deputados, são senadores, e são eles também bajuladores dos políticos. Nós amamos a todo mundo, mas não bajulamos ninguém. Nós não pedimos benefício para ninguém, somente para o Criador. Porque nós não constrói templo, não faz coleta para comprar terreno, para construir templo. Nós reunimos nas casas, como já falamos, nós somos considerados por alguns líderes religiosos como os desigrejados, é aqueles que não têm igreja. E nós não temos igreja, templo com placa, com CNPJ, Não, nós não temos. Graças a Deus que nós somos o templo, onde nós se ajuntar 2, 3, 10, 100, 200, ali é a igreja de Jesus reunida ali. E está crescendo muito, já temos mais de 15 milhões de pessoas só no Brasil. Quase vai caminhar para 20 mil. Então, prezados irmãos, essa parte que eu queria explicar para vocês, que é muito importante que nós recebamos. Porque lá em Hebreus 10, 5, ele fala claramente ali a passagem muito importante que nós já, inclusive, falamos agora há pouco. Né? Eu vou mostrar para os irmãos ali. Vou mostrar para vocês. 10, 5. Presta bem atenção aqui. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Então, Jesus é o corpo que Deus preparou para salvar a humanidade, irmãos. Mas o homem é cruel, e o intento é dividir, o intento é ser cabeça. Logo no tempo dos apóstolos já existia princípio de rachadura. De vez em quando um grupinho se juntava e começava a falar mal dos apóstolos, começava a reunir já naquelas esconderijos ali, enchendo a cabeça dos irmãos sinceros, para se juntar com eles, para dividir. Essa divisão já vem de longe, irmãos, de longe. Mas a igreja de Jesus está sendo resgatada por ele. O remanescente é que será salvo de todas as confusões do mundo, irmão. O que já tem de servos dormindo, aguardando a soar da última trombeta, irmãos. O que tem de servos de Jesus dormindo já no pó para aguardar o soar é muita gente que tem, irmão. Se for juntar de Adão até Jesus, porque teve as pessoas que foram salvas pela fé, homens bravos, mulheres corajosas, todas aquelas mulheres que fizeram aqueles atos de coragem, aqueles homens ali eram homens de Deus, irmão. Os profetas, irmãos, morreram muitos decapitados, torturados, perseguidos, mas não arredaram o pé. Reis via perigoso, botavam no calabouço, torturava com ferro quente, arrancava as unhas. Daqui a pouco Deus vinha com a sua palavra e os babilônios levaram os Edequias, que era o brabão que matou os servos de Deus, foi levado cativo para a Babilônia, mataram os seus filhos na sua própria presença, estruparam sua mulher e suas filhas,
mataram os filhos na sua presença, arrancaram os olhos de Zedequias e levaram algemado para Babilônia, irmãos, e assim por diante. Os profetas profetizavam a verdade, irmão. No tempo de Acabe, irmãos, o profeta Elias era o profeta daquela época, irmão. Vocês viram a bravura de Elias, irmão? Apesar que ele deu a carreira um dia, com medo da carta que a Jezabel mandou que ia matar ele, porque ele matou os profetas de Baal afogados no mar, depois daquela prova que fizeram dos altares. O altar que recebesse fogo sem ninguém botar fogo era o de Deus. E fizeram aquela prova e o altar de Baal não veio fogo. Quando ele fez o altar em nome do Senhor, veio fogo e queimou. Jezabel fez uma carta e mandou que era para matar Elias. Ele fugiu. Deus encontrou ele lá nas montanhas, lá, escondido nas cavernas. Irmão. De qualquer jeito tem essa fraqueza, mas daqui a pouco era revestido de novo. Davi, irmão, um homem corajoso, aquela morte de Golias, irmãos, ali foi um ato de bravura, que eles eram salvos pelas bravuras que fazia para defender o povo, até derramando sangue. Hoje não tem derramamento de sangue, porque Jesus agora veio com uma doutrina diferente, irmãos. A doutrina do amor, do perdão, do virar a cara para bater de um lado para do outro. Isso não acontece porque Deus nos guardará, irmão. Mas se acontecer isso, nós temos que fazer isso. Arrancar uma capa para nós, você deixa levar a túnica também. Tirou o sapato, leva a meia. Então você aprender a perder, irmãos, aprender a ter prejuízo. Não brigar com ninguém, não ir para a delegacia para levar ninguém. Que vantagem tem levar, irmão? Se o camarada quer tomar um pedaço da tua terra e está querendo, ameaçando, está querendo confusão, quantos metros você quer? Não, a minha está bem aqui, então bota as estacas aqui, pode cercar que é sua. Eu não faço questão, não tem problema, meu amigo, vamos continuar sendo amigos. É assim que se faz, irmãos. Eu já fiz isso várias vezes, não estou me gloriando que eu sou essas coisas todas, não. Mas eu nunca levei ninguém à delegacia, já fui maltratado, fui levado de delegacia, fui levado do fórum, fui levado das pequenas causas, fui acusado de tanta coisa, irmãos, mas eu nunca levei ninguém, ainda fiz o plano de levar, ainda falei com algum advogado umas vezes, depois eu fui pensar de madrugada, não vou, despachei. Essa parte que Deus me trouxe. Preste atenção, irmão. Vamos nos ajuntar para nós servir a Jesus, Espírito e verdade, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos encerrar esse vídeo em nome de Jesus Cristo e dando glória ao nosso Pai Celestial. Amém.